Neste episódio do podcast A Casa é Sua, recebemos Bruno Zanutto, um ex-voleibolista profissional que atuou na seleção brasileira de vôlei e em vários times profissionais pelo Brasil e fora dele, como na Itália, França, Polônia, Emirados Árabes e Egito, conquistando campeonatos como a Superliga Brasileira e a Copa 2 Itália, entre outras. Atualmente, Bruno atua como empresário e investidor no ramo da construção civil. E no podcast ele compartilha um pouco sobre sua carreira esportista e insights sobre como a industrialização na construção civil está revolucionando o mercado imobiliário, especialmente no que diz respeito ao retorno financeiro para investidores. Segundo Zanutto, a adoção de tecnologias e processos de construção vem reduzindo significativamente o tempo de execução das obras. Essa eficiência, aliada à diminuição de custos com mão de obra e resíduos, transforma o modelo tradicional de construção, permitindo que os projetos sejam concluídos em prazos muito menores. Ele destacaria que essa agilidade impacta diretamente a taxa interna de retorno, um indicador crucial para medir a viabilidade de investimentos. De acordo com Zanutto, a industrialização pode levar a TIR dos investidores em até 5 vezes comparada aos métodos convencionais, devido à rapidez no ciclo de construção e à possibilidade de antecipar a comercialização ou locação dos imóveis. Se você gosta desse tema e quer conhecer como funciona este método, este episódio é imperdível. Bruno Zanutto, vou te fazer uma pergunta. Como que um jogador de vôlei profissional, super famoso, atuou no Brasil, fora do Brasil, depois de parar de jogar, se torna um empresário, um empreendedor? Porque muitas vezes as pessoas pensam que se você faz uma atividade no início, como que eu vou me tornar um empresário, um empreendedor? E você tinha uma carreira sólida e podemos dizer que ela era conhecida, reconhecida, né? Tinha mídia. Explica isso aí pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E trazendo essa parte da transição, eu tive um grande chacoalhão na minha carreira, que foi uma fratura exposta quando eu tinha 27 anos. Estava no auge da minha carreira. Tinha acabado de fazer All-Star Game na Liga Italiana, que é a nossa NBA do vôlei. Certo. Era super jovem. A gente tinha ido para uma semifinal de Copa Itália com um time jovem. Então, assim, numa liga que é a mais importante do mundo, era um ápice. E logo após esse momento, eu tive uma fratura exposta no tornozelo esquerdo. Quase perdi a perna, tive infecção, mas fui operado, estava na Polônia na época, e o médico do Comitê Olímpico Polonês falou que eu nunca mais ia voltar a jogar. Então, eu tive um choque ali, né? Eu olhei para aquilo e falei, opa, é verdade que um dia acaba. Ou que vai acabar, Que vai eu não acabar. sabia o que ia acontecer. Quando que acabaria, né? Claro. E isso daí me fez virar uma chave muito grande, né? Já pela minha esposa, pelo meu filho, eu já era casado, casei muito jovem, e aí eu falei, opa, peraí. Meu irmão já estava seguindo carreira no mercado financeiro, o mais novo chegando, né? Meus primos, meus amigos, eu falei, tá, mas... E eu? E eu? Porque se não acabasse ali, não ia demorar muito para acabar. Ia mudar o quê? Alguns campeonatos a mais, algumas coisas a mais, mas a nossa expectativa de vida mudou muito, né? Na minha época, o meu tio de 50 anos já era um senhor de idade, que eu lembrava assim, nossa, morreu, 65 anos, tá velhinho. A expectativa de vida, média de vida subiu. Então, tudo bem que o jogador vai de 30 a 32, que antes está chegando a 38, 40, mas... E depois? A expectativa de vida aumentou. De 40, acho que no Brasil é 77, 78, né? Tem Então, muitos anos. quase né? dobrou o período pós. Exatamente. Então, antes o cara parava de jogar lá, quando eu era garoto, juvenil, olhava, e ele, né, já podia ir parando. Hoje tem uma vida a qual você não está preparado para depois. A hora que você cai nesse mundo, você fala, e agora? E aí eu tinha a possibilidade de estudar, fazer uma faculdade, que é um puta caminho legal. O meu filho está se formando agora, Claro. está fazendo GV, então assim, a gente em casa, né, sempre apoiou os filhos, mas mostrou os caminhos e ajudou eles. Então assim, sou super adepto, não sou aquele empreendedor de hora, só que eu não tinha opção. Ou eu empreendia e me virava, ou... Você entende? E isso que o Bruno falou agora é interessante, né? Muitas vezes nós empreendedores é por falta de opção. E pelo que você está me falando, por mais que você tinha uma carreira vitoriosa, reconhecida, jogava na principal liga de vôlei, mas parou, o que eu vou fazer? Cara, Empreender.
Empreender. fazer algum negócio. E que tipo de pergunta que você fez para si mesmo, que você fez? Você estudou, acompanhou alguém, pediu dica para alguém? Pô, onde que eu vou começar? O que que eu vou fazer? Beleza, eu vou empreender. Ok. A gente pode empreender, sei lá, vendendo bala no semáforo, a gente pode empreender criando foguetes, Sim, igual o nosso amigo Elon Musk fez. Existem várias formas, né? tem. Eu peguei um momento ali que começou a ter um boom digital no Brasil. Então, o Érico Rocha, famoso aqui no Brasil por lançamentos, e um abraço pro Érico. O Érico foi um cara que mudou o mercado brasileiro. Ele foi o primeiro a trazer. Gostem ou não gostem dele, ele é um cara que o mercado precisa agradecer, Com porque o que certeza. ele trouxe para o Brasil acelerou demais os empreendedores nessa área digital. E quando chegou a pandemia, muita gente estava pronta para explodir e tinha informação suficiente para as pessoas entrarem na internet. Então ele foi o cara que começou a puxar esse movimento. A gente tem que olhar para isso, né? Exatamente, e coincidiu, a gente falou do Érico, né? Eu comprei um curso de lançamento do Érico Rocha. Você estudou, você fez, lamento não ter feito isso, mas fiz isso. Foi um dos E, melhores cursos que eu e, fiz, para te falar a verdade. e eu vou te falar uma coisa, No momento que eu fiz, e, naquele momento, aquele curso, foi um e negócio. como eu costumo estudar bastante as coisas, né? Eu sou um economista e eu não vou muito na emoção, né? Como você falou que ele foi o principal que começou ali, eu estudei bastante e naquele momento fazia sentido o Érico Rocha. Foi bem na época da pandemia, porque a gente tinha mais tempo, tava em casa, né? Pô, o que que eu vou fazer agora? Aí eu conheci o Érico Rocha quando já várias pessoas estavam lançando, entendeu? Ó, o primeiro jantar da fórmula de lançamento, não vou esquecer, foi aqui em Balneário Camboriú, aqui do lado. Certo. Eu estava de férias no Clube Italiano aqui em Florianópolis, eu e minha esposa, e a gente tinha uma conhecida lá. E essa pessoa chamou a gente para jantar, e aí sentou na mesa eu, o Érico, o Jober Chaves, a minha esposa e a nossa amiga. E aí o Érico sentou, eu estava na seleção na época, tal, né? Certo. Frequentava a seleção, ele, pô, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Você não vai fazer nada no digital, não? Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Nem provavelmente sabia o que é o digital, né? E aí, no momento que eu me deparei com esse mundo, e o Joubert, que é um dos pioneiros em curso de inglês online, ele já tinha franquias offline, depois foi para online, e me chamou para São Caetano e falou: vem cá. Quando eu cheguei lá, o cara tinha 3, 4 andares num prédio no centro, com um servidor na época, né? O servidor era dentro da Sim, empresa. exato. Aí ele me mostrou o mecanismo de venda, começou, e aí eu fiquei encantado com aquilo e falei: vamos começar. E da onde eu estava, eu passava a ir para viagem na Itália, eu sempre ia com o pessoal no fundo, bagunçando, ouvindo música, né? Claro. E eu passei a ficar lá na frente estudando o Fórmula A fórmula de lançamento. na época, mas também tinha outros cursos ali que a gente foi pegando na época e tal, mas estudando muito. E aí o pessoal vinha e falou: pô, Bruno, a gente tá sentindo tua falta lá atrás, por que você tá estudando? Eu falei: meu querido, eu já tava ali com uns 30, 31 na época, eu falei: cara, eu preciso começar aí, né, a estruturar alguma coisa. E aí a gente foi entrando no mercado, enfim, e aí começou a minha carreira como empreendedor. E ela me fez parar de jogar aos 33 anos. Por quê? Perdi uma janela no mercado italiano, já era naturalizado italiano. Certo. Tinha ido para o clube Al Hilal, que o Neymar jogou agora. Então a gente tinha ganho a Copa Itália em março, eu recebi a proposta, fechei para em agosto. Tinha sido o melhor jogador da Copa, tudo. Falei: beleza. A hora que chegou lá, o campeonato não começava mais depois de um mês e meio, começava em 3 meses para frente. E eles queriam mexer no contrato. Aí eu falei: cara, tipo, liga para o meu empresário, mas né, tá fechada a temporada. Sim. E eu segui mandar a passagem 2 dias depois. E eu perdi a janela italiana, lá tem janela para entrar. E aí voltei, comecei a empreender. O Al Ahly do Egito, que joga o Campeonato Mundial de clube, joga com Palmeiras. Claro, já jogou Palmeiras. O time do Egito, Certo. morei lá 10 meses no Cairo. E o que eu posso te falar? Eu rodei todos os intercontinentais ali, né? Então, se a gente vai pegar Sul-Americano, Champions League, Asiático, Africano, e aí não tem a Oceania, eu fiz a Copa do Golfo e o Mundial de Clubes. Então, todos com campeão ou vice de cada país. Então, eu vi a alta performance desse esporte específico em todos os continentes possíveis.
isso é muito legal, entendeu? Então, assim, quando a gente olha para essa parte de empreendedorismo e essa vivência dali, você imagina, eu convivia com o time inteiro muçulmano, Uma... islâmico, Certo. o outro. E depois eu ia para a Itália extremamente católica, Polônia católica, ia para os Emirados Árabes, ia para Bahrein. Então, a hora que você olha esses lugares, então assim, foi muito input na parte de quem está buscando alguma coisa para fazer, Claro. que já pegou os 30 ali, foi quando eu comecei a rodar esses últimos 3 anos, que eu olhava e falava, puta, será que essa franquia dá certo? Eu ia viajando assim. Tem a Rosso Pomodoro, que era do Italy em São Paulo. Eu já estava conversando com eles 3 anos antes e não tinha como dar entrada, eu queria saber como é que fazia. E eu liguei para Nápoles, eu jogava perto de Bari, na Puglia, e eu liguei e comecei a conversar com os caras. Falei, sou Bruno, tal, então quero levar para o Brasil, e a gente já estava conversando. Então, assim, já procurava algo para fazer. Então, não foi nada óbvio. Foi tudo o que dá para fazer agora com o que a gente tem. Com o que tinha na mão. E aí conheceu o Érico, começou no mundo digital, mas já estudava outros negócios, né? E aí depois a gente já comentou antes, né? Já fez uma apresentação que hoje você atua no mercado imobiliário. Como é que foi essa transição para chegar para o mercado imobiliário? O digital foi a minha porta de entrada, é uma boa ferramenta, mas eu não queria ter um modelo de negócio só com digital. Porque o digital, dependendo do modelo de negócio que você tem, se você não acorda bem hoje, você não fatura hoje. Você é o produto. Certo. Então, se você não tá bem naquele dia, você pode ter um lançamento que vai cair, você ficou doente, acabou o lançamento. Então, eu já vivia isso, eu tenho uma empresa como esposa disso. E aí sempre fiz movimentos para empreender fora e fui me testando em várias coisas. E dentro do mercado imobiliário, bom, primeiro o ambiente que a gente está, né? Santa Catarina. Né? E eu vindo de São Paulo, que é mercado financeiro. Depois, ter encontrado um sócio que me completasse. Né, no sentido de ter habilidades que eu não tenho. E eu tenho habilidades que ele também não tem. Então ele já tem uma construtora há mais de 15 anos com uma metodologia de aceleração de fase estrutural, que é aquele sistema de parede concretada em loco. Só que isso era feito Minha Casa Minha Vida. Certo. Então, nesse caminho todo, quando eu estava olhando para diferentes negócios, entendendo como eles funcionavam, qual o mecanismo, eu comecei a entender alguns padrões de negócio. E falei para o meu sócio, cara, posso entrar na operação um ano, a gente vê o que rola? Beleza. Eu fiquei na operação acompanhando a distância, só que o nosso combinado foi o seguinte, vamos trazer isso aqui para o alto padrão. Aqui que está a margem. E o mercado está indo. No mesmo momento, eu tinha feito parte de um time que fez um lançamento do Roberto Justus, que foi a primeira mentoria dele, a MBN, e eu... Além da parte de estruturação, tudo mais, eu ganhei a presença lá para fazer parte dos encontros, então tive com empresários de altíssimo nível ali também, claro. Além de estar sempre rodando o evento, claro. E network. Mas ali eu também vi esse movimento do Roberto que foi para o steel frame, mas o ponto dele, independente de falar de steel frame concreto, o ponto é a construção civil precisa mudar. E a hora que eu vi o Roberto Justus pegando o steel frame, eu falei, opa, o steel frame está começando no Brasil, ainda tem uma resistência, mas o concreto está há 15 anos. A MRV, claro. Que é a maior construtora da América Latina, utiliza 96% das obras esse sistema de parede concretada. A Moura do B, o Grupo Tenda, se você abrir a Bolsa de Valores, as empresas usam esse sistema. Sim. Então, para mim, era muito óbvio como empreendedor olhar uma oportunidade e falou, é aqui. Só que eu tive que mudar todo o meu volante. Então eu tive que primeiro pivotar a empresa que eu estava com a minha esposa, arrumar ela, estruturar e botar ela para assumir e trazer conselheiro. A gente tem uma estrutura bem legal ali interna, né? E aí ela começou a andar com o projeto e aí eu mergulhei aqui no imobiliário. Então o mais difícil desse projeto, né, de fazer virar esse projeto, foi que a gente está tendo que mudar todo o ciclo financeiro do imobiliário, porque uma vez que eu acelero uma fase estrutural muito, que é o nosso diferencial, eu consigo entregar uma obra 3, 4 vezes mais rápido que o mercado.
E uma vez que eu encurto isso, 4 vezes a minha TIR é multiplicada por 4 pontos. Isso é o bruto. O resto, a gente vai falar de juros, a gente vai falar de taxa, inflação e tudo mais que você como economista conhece bem. Exato. Então a gente passa a olhar para o mercado com uma agressividade voltada à margem e liquidez. Eu olho para o mercado imobiliário hoje como arbitragem imobiliária. Falo, cara, se eu tenho velocidade de entrega, se eu tenho recurso com fundo, que a gente precisa de fundo para poder fazer gerar a operação, porque é muito rápido, Claro. eu posso entregar antes, então eu deixo o investidor feliz, mesmo quem entra comprando o terreno é muito rápido. Eu deixo quem compra o imóvel feliz, porque ele já compra, já precisa mobiliar, já está tudo junto. Sim. Então, E já esse recebe mais rápido. Esse é um braço que a gente Claro. vem desenhando, porque eu falo, tá, e se eu desligo o meu habite sem acabamento? Em São Paulo é comum. Mas eu já coloco algo vinculado a empresas que esse cara pode financiar junto com o imóvel. Porque às vezes um imóvel de alto padrão, você também tem uma mobília, e a gente não está no luxo imobiliário. Sim. Que o luxo não tem problema nenhum, a gente está indo no intermediário ali, Claro. que é um alto padrão, Claro. quase luxo. Claro. Mas não é aquela coisa exponencial. Então, às vezes, pode fazer sentido, né, contratar tudo junto, Claro. enfim, dependendo da operação financeira que o cliente final faz. Mas a gente teve que mudar esse ciclo. E para mudar esse ciclo, eu lembro que eu fui na DIT em São Paulo, na feira ali da parte de incorporadoras, e eu vi os fundos falando, foi um pouquinho antes da pandemia. E aí o ponto era o seguinte, eles preferiam na época, abertamente, falando, colocar em poucas mãos o dinheiro, numa empresa muito robusta, porque eles fazem o gerenciamento da verba. É muito mais simples você gerenciar no local, só que o mercado ninguém dá conta sozinho. Claro. Então, eles precisaram também entender que eles precisavam ajudar outros empreendedores e começaram a surgir fundos menores, a emissão do CRI e tudo mais. Não que começou a surgir, ficou mais popular Claro. a emissão do CRI, até porque vira a renda fixa dos family offices, né? Porque não tem IR, certo? É uma rentabilidade boa. Certo. Então, assim, o CRI, se a gente for olhar no mercado imobiliário, a gente fala, nossa, pegar fundo. Não, o CRI é commodity. Os caras precisam alocar o dinheiro. Por isso que é real. Para bons projetos, tem dinheiro. Ponto. Tem que ser estruturado e tem que ser. E não que a gente, assim, eu tenho 3 anos de incorporação e por favor. Então, assim, não sou especialista do mercado, eu sou especialista do meu produto. Ponto. Então, se eu entendo que a gente tem esse ponto de spread, aceleração e pressão de mercado, então a gente tem que buscar dado. Olha o digital aí. A gente tem que saber pesquisar, Claro. a gente tem que saber se virar sozinho um pouco, fazer uma pesquisa legal, estruturar também um marketing, uma apresentação, trazer um produto sólido, consistente e, obviamente, entregar algo diferenciado. Se no Brasil hoje a gente tem construtoras que estão virando modelo e não para de crescer, por exemplo, a Plaenge. A Plaenge cresceu entregando imóveis em dia, olha que genial isso. Só que, cara, se eles cresceram com isso... e eu entendo todas as dificuldades de mão de obra do mercado, mas quer dizer, entregar em dia e cumprir o prazo é um acordo que é comemorado. Que é um diferencial. diferencial. O que seria o básico. Acho que na construção civil não é o básico. Eu vi um podcast, não sei se é da Cienge, de onde foi esses dias também, eles estavam falando, né, um grande incorporador do grupo grande, falando o seguinte, falando, olha, a gente agora está pensando em poder industrializar, quem sabe a varanda, quem sabe... Então, assim, a gente está hoje um passo à frente, é um sistema que é aberto para outras empresas desenvolverem, mas a gente sabe todo o trabalho que a gente fez em 15 anos, e a gente demorou 3 anos para trazer para o alto padrão esse sistema, porque as formas são feitas... A Minha Casa Minha Vida. Então a gente adaptou e fez todo o sistema com aquelas formas para o alto padrão com performance. Então tem arquiteto super renomado, vai me fugir o nome dele, mas o trabalho dele é fantástico, de BH, acho que Nova Lima. Ele está fazendo umas casas... Nova Lima é o alto padrão de Minas, né? Lá onde Cara, ele está fazendo umas casas em parede de concreto, só que ele faz a casa, né? Que é uma casa gigantesca. Sim. Que é diferente de fazer com performance, que é aí que está o dinheiro e poder ter repetição em escala. Então,
a hora que eu comecei a enxergar isso, quando eu entrei na operação, mas eu fui aprender com o pessoal de loteamento, como é que faz, rodei um monte de coisa aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, e comecei a rodar tudo. E comecei a ir em evento, estudar, fazer o que tinha de formação, de incorporação, de loteamento, o que você imaginar eu estava dentro. Então eu fui entrando, fui estudando e comecei a validar, ir para a rua, desenvolver o mercado. E aí você criou um produto, né, específico, que como você fala, né, eu sou especialista do meu produto. Pronto. E isso é muito legal, né? Vocês estão nos acompanhando, vocês estão percebendo que a gente tem aqui um case muito bacana. Um ex-jogador de vôlei, que começou a empreender por necessidade, que hoje está falando com um economista sobre CRI, sobre como captar recursos, sobre fundos. Então, você que está nos assistindo e que de repente pensa em começar e acha assim, poxa, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade? Será que eu aprendo? Quando você jogava vôlei, Bruno, você fazia ideia o que era um fundo, o que é uma... Nada. que é uma incorporação, o Não. que é um loteamento. Então, quem quer de verdade, né, vai atrás Vai. e consegue. E sobre isso, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que talvez você trouxe do esporte, né? É um perfil vencedor, né? E um Sim. time vencedor. Como é que você hoje trabalha com mais pessoas, você falou do seu sócio, mas para que você possa entregar esse produto mais rápido, acelerar, moldar. Se eu anotei correto, você falou que em 3 anos você trouxe do Minha Casa Minha Vida pro alto padrão. Exato. Você precisou de pessoas para fazer isso, né? Pra caramba. De muitas pessoas. Muitas E você acabou de falar que você buscou conhecimento em vários lugares, né? Sobre o seu ponto de vista, como que a gente monta um time vencedor? Vamos fazer até uma analogia nos negócios e vamos pegar lá o vôlei, né? Que era um esporte que você participou de alguns times vencedores. Como é que você acha que você monta um time vencedor, Bruno? Eu acho que o time vencedor, ele tem que passar a ser escolhido a partir do jogo que você quer jogar. Então vamos lá. Me explica isso. Vamos lá. Não adianta. Vamos montar um time vencedor. Ok. Qual que é o teu objetivo? Então assim, você pode estar... Vamos pegar um campeonato italiano? Certo. Beleza. Você está no campeonato italiano. Você vai ter 3 ou 4 times brigando pelo Scudetto. Esses caras têm, que é o título. Certo. Esses caras vão ter que escolher os atletas para ganhar o Scudetto. Certo. Você tem o pessoal que briga para estar entre terceiro ou quarto ali em cima, mas vai ficar na zona ali de quarto a oitavo, que é o playoff, tá montado. Certo. E você vai ter, na época que eu fui, tinham quase 20 times, faz a conta quantos estão fora. Tem 12 fora. 12, certo. Então você tem até o time que vai ser montado para não cair. E você tem o time que vai rodar jovem para ficar fora do playoff e... Experiência e... Você entendeu? Então assim, beleza. Qual que é o primeiro passo para você montar um puta time? Você entender aonde você tem que chegar e ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo tem que estar muito claro. Ponto. Então, a gente fala em empresa muito de OKR, né? E eu aprendi na prática o OKR, né? Nessa parte da vivência de, pô, precisa montar o time, onde você tá, quem que vai vir, quem que vai contratar esse ano, ou um time está montando um time mais forte, queria levar você. Então, a hora que você começa a olhar esse movimento, você começa a entender que a montagem no time de alta performance parte do objetivo. Depois você precisa escolher muito bem as peças. E olha só que legal, tem uma pesquisa do SEALs, da Marinha Americana, que é muito interessante. Eles botam o pessoal numa prova de vida no mar, né, à noite, aquelas partes, né, tem que carregar o bote e tal. E geralmente nessas provas eles começam a traçar o perfil dessas pessoas. E olha só que legal, o perfil que é muito fora da média, de muito bom, eles cortam, eles mantêm o padrão. Não pegam nem o muito bom, nem o... Porque, primeiro tem um nível de inconsistência de performance, o muito bom não consegue ficar lá em cima toda hora, então ele passa a ser um pouco inconsistente, isso é uma coisa, mas o ponto principal você não consegue criar processo para esse time. Porque se você tem um cara que mata a bola no peito,
ou que vai no saque no vôlei, mete 8 aces por set, não existe esse cara, tá? Sim. Mas você precisa pensar o que do jogo? Porque daí não tem a estratégia, né? Eu adorava acompanhar vôlei. A saca de tal forma para ocorrer isso, o cara que faz o ace, ele não quer saber. Ele quer saber que se a bola vai cair no chão, né? Mas ela pode ir para fora, né? Pode pegar na rede, né? E aí deu um ponto de graça. Então, assim, a hora que a gente vai falar de montar time, não é só capacidade, né? É também a parte comportamental que importa. Se o cara vai vestir a camisa. Às vezes eu prefiro em empresa um cara que está vestindo a camisa comigo do que um cara muito fora. Sim. E assim, e tá tudo bem. A gente também tem um pessoal de fora aqui, claro. Mas girar esses pratos que eu acho que é o empreendedorismo em si, né? Um grande empresário, amigo meu, mora lá em Alphaville, o Luiz, ele falou uma coisa muito legal. Eu tava passando perto dele, a gente estava num evento e alguém falou assim: ah, preciso resolver um BO. Aí ele olhou e falou assim: tá aí, uma boa oportunidade. Aliás, a gente é pago para isso, para resolver boas oportunidades. Então fique feliz quando você tem um BO para resolver. Ele fala todo calmo, assim, ele é dono da indústria farmacêutica, bilionário, né? Super bem, e é um dos grandes empreendedores que eu admiro, que veio de baixo também, ele e a esposa. Mas ele, a hora que ele falou isso, eu olhei e falei, cara, boas oportunidades. Boas oportunidades. Então a gente está aqui para resolver. Então, assim, no final, o que eu vejo é muito diferente do esporte, principalmente do esporte coletivo em times de alta performance, que aí vem a parte de processo, né? Certo. Então a gente falou da meta, a gente falou pessoas, e agora a hora que a gente entra em processo, a gente precisa garantir com a geração atual que o bastão seja passado. Sabe o que eu vejo nas empresas, e eu trabalhei um monte de coisa diferente até chegar aqui, e continuo vendo, é como se a gente fosse correr uma corrida de 4%. E eu corresse a minha parte e botasse o bastão no chão. E fosse embora fazer meu lanche. E seja o que for o próximo, eu já fiz a minha parte. Entendi. Então, hoje, o próximo é problema dele. A dificuldade que a gente tem, e quando eu falo a gente, assim, muitos empresários nessa pegada. Eu já estava vendo alguma coisa no rádio, não lembro onde foi, ou no Instagram, alguma coisa, de uma matéria que a menina estava achando ruim que ela era cobrada no trabalho, e que achava muito ruim ter que ir todo dia. Tá tendo um movimento agora nos Estados Unidos, você viu, de férias. A pessoa não quer ir trabalhar, acabou, vira fantasma, ele não aparece, então tá tendo uns negócios meio estranhos. Então, assim, o que me preocupa em times de performance é o seguinte: nós vamos ficar aqui até entregar a bola do outro lado, até acabar? Ou você vai fazer o primeiro set e vai embora, vai entrar no carro e vai embora? É isso que eu quero saber. Você vai ficar na empresa comigo, você vai entrar, a hora que tiver ali no quarto set, 2-1, e você for pro saque, perdendo de 15 a 14, você errar o saque e acabou, você vai enfiar a porrada, você vai fazer o que tem que fazer, ou você vai ficar com medinho? Porque, olha só, ninguém tá falando que não pode errar. Claro. Ninguém tá falando que não, mas assim, hoje faltam profissionais que vestem a camisa. E a geração que a gente vê, depois dos baby boomers, enfim, e as gerações que vêm chegando, vamos dizer assim, os 40 a mais, para não ficar falando de geração, vestem a camisa. Então hoje a gente tem uma busca grande no mercado por profissionais especialistas que vistam a camisa, mas isso em todos os segmentos, né? Então, assim, quando a gente fala de processo é legal, mas às vezes a gente precisa escolher qual é o segmento que a gente quer estar. A melhor hamburgueria da cidade, ela não consegue a escala do McDonald's, por exemplo. Com certeza. Que também não consegue a qualidade de atendimento em hambúrguer da outra. Da outra, e nem o produto, nem o atendimento, nem nada, concordo. Então não está certo e errado. Assim, a gente tem que moldar, e tem uma coisa que é muito legal de time, assim, né? O time, a gente, assim como no esporte, né? Isso é copia e cola do esporte. Num time de alta performance aqui fora,
Você pode errar tranquilamente quando for tecnicamente, quando for estrategicamente, a gente vai sentar, vai conversar, tudo tem solução. Agora, comportamental não tem solução. Não tem. Cara, esquece. Comportamental. Então, assim. Seja no trabalho, seja no esporte também, ele não vai mudar o comportamento dele. E geralmente, quando a gente traz esse tema, a gente não está falando dos pratas da casa, também são incluídos. Mas a gente vai ter esse maior tipo de problema com pessoas que estão entrando nas empresas. Né? Então, assim, de poder se adaptar ao ambiente e tudo. Então, a hora que a gente entra em processo, a gente está entrando num ponto muito delicado. Algumas coisas eu preferiria na minha empresa ter mais gente boa, mas eu prefiro automatizar hoje, porque não tem. Não é que não tem, é que é muito raro no mercado. Então, para ficar uma coisa mais ou menos, você bota um robô que é melhor. E ganha escala, e ganha inteligência. Claro. Então, essa parte dos processos também vai mudar. Porque... e pessoas também. Eu acho que a gente vai ter que encaixar uma tecnologia aqui no meio, que é o que a gente está fazendo com a lousa. A hora que a gente vê em pessoas, né, a gente tem que ter ali um objetivo, pessoas e um processo, uma estrutura toda. Aqui no Pessoas a gente tem que colocar uma barra tecnologia agora. Porque a IA e outras tecnologias, elas vão... uma inteligência artificial bem treinada nunca vai responder de uma maneira mal educada, ou porque hoje não acordei bem, ou porque estou gripado, ou porque meu time perdeu, o meu namorado, ou qualquer coisa. E aí é um problema, né? Porque como empresário você olha para uma coisa e vai dar mais margem, e para outro lado, eu também preferiria em alguns setores ter alguém ali, mas às vezes não é possível. Às vezes a gente tenta várias vezes e não consegue. Então, e também, obviamente, fica mais barato, é evolução. Claro. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? E você falou numa coisa bacana, que você prefere aquela pessoa que diz que vai jogar o jogo inteiro contigo ou vai ficar o campeonato, né? Como que você enxerga a importância para o empresário, para o empreendedor? Acho que são duas coisas que você comentou e que a gente acredita que são importantes, que é ter foco, saber onde você quer chegar, né? Uhum. Porque você falou, quem que você quer ser, né? Você quer ser o maior, você quer ser o melhor? Uhum. Talvez você comparou o McDonald's e a melhor Isso. hamburgueria da Ou cidade. às vezes eu só quero ser isso aqui, tá tudo bem. Exatamente. E também uma outra coisa que é a persistência, né? Para você ser algo, normalmente não é de hoje para amanhã, né? E como é que você enxerga que as pessoas hoje em dia, elas já, vou virar milionário amanhã, e aí virou milionário, semana que vem virei bilionário, ou daqui a um ano. Essa questão de querer acelerar demais o processo, ou achar que as coisas vão acontecer muito rápido, e aí, não é isso, não é aquele outro, não é aquele... Por exemplo, quando você era jogador de vôlei, para você poder fazer uma partida de alto nível, você provavelmente treinava, né? Pra caramba, né? Você era ponteiro, você comentou, né? Você, o cara lá que... Quantas bolas que você... É cortada que se chama isso? Quantas cortadas... Você tem noção de quantas cortadas que você treinava durante a semana para não sei quantas cortadas você dar durante o jogo, Bruno? Ó, com 12, 13 anos eu batia 1000 bolas na parede por dia, sozinho. 1000 bolas por dia? Por dia. Meu pai falou, você nunca comprou um livro, só pede dinheiro pra figurinha e tal. E eu comprei com 11 anos, do Laí Ribeiro. Pés no chão, cabeça nas estrelas. Que era o Sucesso Não Ocorre Por Acaso para adolescentes. E ali ele falava assim, bom, mas você tem meta, onde você quer chegar, tal, ensinava a traçar a meta. E, enfim, é uma história longa, mas eu vi um pessoal com uma camiseta diferente no clube, descobri que tinha seleção paulista, tinha seleção brasileira, e num determinado dia eu vi o pessoal recebendo uma premiação, melhor levantador do mundo e tal. E eu fui lá com 12 anos e falei, quero ser o melhor atacante do mundo. Olha que, né? Bem Iraí Ribeiro, né? Exatamente. Então, tinha assim, foco. Eu tinha que ganhar o campeonato do bairro, entrar no clube, ir para a seleção estadual, para depois tentar uma vaga e ainda dar a chance de tentar estar numa final para ser. Então, foi o que ele falou: mira na lua, se errar, acertou a estrela, né? Então, eu fui para esse lado.
E então eu comecei a colocar as coisas que as pessoas não faziam. Parte física, ninguém gostava. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Sempre adorei treinar. Treinar, puta, vou treinar pra caralho. Se o cara bate 10, eu bato 12. Se ele bate 20, eu vou pra 25. Eu não paro. Então eu fui nessa pegada e falei, o que que ninguém vai fazer? Olha só a pergunta dele. O que que ninguém vai fazer que você vai fazer consistentemente? Aí eu tinha uma bolinha de tênis, uma bolinha de vôlei e uma bola de basquete. E aí a de tênis era para dar um encaixe na bola, a de basquete era para encaixar o ombro, o peso na bola, e de hora que pegava de vôlei. E eu fui até 15 anos e ganhei infanto, sul-americano, mundial, juvenil, melhor jogador. Então assim, estava escrito aquilo. Então quando você fala como é que você começa, né, é assim, colocar num papel e olhar e falar, cara, como é que eu vou atingir isso aqui? Né? Esse caminho é importante, esse foco. E como empreendedor, eu tinha, para você ter uma ideia, a estratégia que mais funcionou para mim. Eu coloquei o número de sims que eu podia ter. Ou, desculpa, o número de nãos. Eu preciso ter um sim até 100 tentativas. Tantos não, eu preciso ter um sim. Ou seja, eu tinha 100 nãos para tomar. Que hoje é o funil de vendas. Isso. Preciso ter quantos leads para... porque às vezes as pessoas hoje em dia elas acham que elas inventaram a roda, né? No marketing. As coisas são adaptadas, né? A gente sabe bem disso. E você falou uma coisa que é muito legal, né? O que eu vou fazer que o outro não vai fazer? O Mike Tyson, uma vez eu ouvi uma reportagem dele, ele é polêmico e tal. Ele falou o seguinte, quando ele percebia alguém que, pô, esse cara pode me pegar. Se eu começava a correr às 5 da manhã, agora eu vou começar a correr às 4:30. Começar às 4. Porque às 5 eu já vou estar pulando corda e, sei lá, X horário já vai ser jab, direto, cruzado e que é fazer que o outro às vezes não está disposto. Porque muitas vezes, você falou uma coisa interessante, né, Bruno? As pessoas pensam que ter sucesso e chegar no sucesso é criar a invenção. Acho que você matou a charada aqui. O que eu vou fazer a mais que o outro não vai fazer? O que eu vou entregar a mais que o outro não vai fazer? Que eu sempre brinco, né? Você pode começar a empreender vendendo uma bala de goma no semáforo. Como é que eu vou entregar essa balinha de goma? Eu vou entregar pelo menos ela não murcha, não toda... Sei lá, vou entregar ela mais bonita. Algo que talvez o outro... Porque aí eu provavelmente vou vender mais. Aí eu vou poder comprar outra coisa que não vai mais ser a bala de goma, mas eu fiz algo que o outro que faz a mesma coisa Sim. Talvez não estava disposto, né? É isso que muda. E sabe uma coisa que eu aprendi no digital, começando lá atrás, e agora também trabalhando no mercado imobiliário tal, com isso, é assim, ó, às vezes você tem uma página de vendas, de captura, alguma coisa que você vai colocar no ar, aí você fala, não, eu queria um negócio mais bonito tal, testa feia, testa com escrito errado às vezes, testa com... Porque você não sabe o que vai vender. Você não sabe o que vai chamar a atenção das pessoas, né? Então também é estatística, também é funil. Claro. Então assim, quando você fala assim, cara, começa com o que você tem, faz alguma coisa, testa, coloca, começa. E aí tem uma dificuldade que eu tive quando eu parei de jogar, né? Eu parei de jogar no nível alto do esporte. Certo. E aí você começa do zero. Você não é ninguém no mercado que você chega. Aí. Entendeu? Sim, você estava acostumado a ser escolhido, não. O Bruno Zanotto, brasileiro que ganhou isso, aquele outro, joga na Itália. Aí você chega na academia e o cara fala: o senhor já fez exercício alguma vez? Conhece a academia? Tipo, 22 anos de esporte. A pessoa que perguntou isso, é legal pra caramba, porque eu dou risada, eu falo. Não que eu seja um fisiculturista, mas eu fiz performance. Eu vou falar uma coisa no podcast. Eu tenho um amigo chamado Sandro, meu amigo Sandro. Você lembra uma vez, cara, que eu no KT Geral fui jogar futebol, aí eu precisava emagrecer, eu fui treinar. Eu sou do Muay Thai, cara. No Muay Thai, eu subia 650 escadas com 15 quilos em cada coxa, correndo. Aí o cara olhou pra mim assim, olha, eu acho que se o senhor correr, eu tava caminhando, sei lá, 8 por hora, o senhor pode se machucar. Pô, jogava futebol 4 vezes por semana.
o personal da academia e o meu amigo que gostava de tirar uma onda, ele ouviu. Aí ele falou, não, fala isso aí mesmo, esse alemão ali que ele é molenga e tal, a galera bate nele, E você falou uma coisa sensacional, aí você treinou a pessoa na academia... Não, acontece, né? Faz parte. Mas você sai do ambiente, né? A Itália tem uma parte de mídia, as cidades são menores e vivem pro esporte, Claro. né? Então, às vezes você troca de cidade, você tá passeando, os caras, né? É um esporte muito conhecido lá e tem a cultura, né? Aham. Então você tem times que têm 70, 80, 100 anos. A gente não tem isso no Brasil, no voleibol. Claro. E, enfim, mas poder fazer essa transição foi uma descoberta, né? Foi uma redescoberta, né? Porque você acaba nascendo de novo, né? Você imagina, muito estímulo, e estímulo eu falo desde a hora que a gente chegava no ginásio, né? Vem o massagista, Claro. vem o fisioterapeuta, Bruno, que água, tal, como é que tá o negócio? Pum, chega no vestiário, Várias arruma. facilidades. Não, você chega, você tá no ambiente que os caras, e aí, como é que você tá? Como é que recuperou, não recuperou? O que você acha do treino? Vamos tirar essa série e tal. Então você tá sempre no lugar que você fala, você tá treinando, alguém faz barulho, vai, fica quieto aí, o cara tá treinando e tal. Você tá, pô, tá na performance, né? Aí você tem todo mundo pensando as coisas pra você, aí você apaga a luz, acende no outro dia. Quero fazer um lançamento aí. Que Não lançamento tem. que você já fez? Quero trabalhar com o mercado. Exatamente, isso é bacana. E para que a gente possa ter esse tipo de conversa nesse nível, né, que tá sensacional, a gente tem os nossos patrocinadores. Opa! E o nosso principal patrocinador, eu criei um nome aqui que eu chamo ele de patrocinador cultural, porque o podcast, você que nos acompanha, né, a Casa é Sua, sabe que é para falar sobre empreendedorismo. Então, o nosso patrocinador mais importante sempre é o nosso convidado. Se não fosse você, Bruno, quero te agradecer, a gente vai deixar aqui teus contatos da tua incorporadora também. Se não fosse o Bruno Zanutto, a gente não teria esse conhecimento, esses vários insights que você vai poder ver, rever e anotar. Então, muito, muito obrigado pela tua presença. E é para isso e por isso que a gente existe, o podcast A Casa é Sua. Nossa ideia é espalhar conhecimento, transmitir que o empreendedorismo ele pode ser feito de várias formas, que ele não é simples, mas que ele é para todos, para quem quer. Se você quer de verdade, com certeza em alguma coisa você vai conseguir. E os nossos outros dois patrocinadores, um é a Carol Group, né? Que a Carol Group ela é formada por 4 empresas, que é a Carol Cortinas, que o nome já fala, né? Eles são especialistas em cortinas, persiana, papel de parede. Carol Decor, que trabalha com móveis soltos de área interna, externa, quadros, tapetes. Carol Imóveis, que eles têm uma imobiliária, e a Carol Reveste, que é uma importadora que trabalha para que faz negócio com construtoras, principalmente hotéis, redes de hospitais, que trabalha com piso vinílico e manta hospitalar. Então a gente vai deixar aqui o contato também da Carol Group, agradecer muito eles. Nós sempre gravamos o podcast em ambientes deles, né? Hoje a gente está gravando em Santa Catarina, em São José ou em Florianópolis, como você preferir. Muito obrigado também à Carol Group. E a nossos amigos da contabilidade, da Inovacom, a gente também deixa um abraço aqui, que também nos patrocinam, para que a gente possa ter a estrutura e deixar esse conteúdo para que as pessoas possam assistir e aprender, né? Porque você está passando muito conhecimento. E com certeza, pequenas dicas podem fazer a diferença, sabe? Da pessoa que está, às vezes, pequenos ajustes na vela faz com que... Às vezes a pessoa acha que precisa mudar tudo, pivotar total, mas às vezes também são só pequenos ajustes, né? Às vezes está na nossa frente, né? Exatamente. E às vezes você já ouviu aquela frase 10 vezes o que você precisa fazer, só que você ouve de uma outra forma, de uma outra pessoa, e você executa, porque nada adianta somente a teoria, né? Se a gente não colocar na prática. Você falou uma coisa que eu adorei também, que é testa. Coloca. Testa. No pior dos casos, não vai dar certo. E aí você já sabe que daquele modelo, né, ou não dá certo ou não funciona tão bem, né? Uma outra coisa, e como a gente não está aqui para falar de patrocinador, que eu quero conversar com você é sobre inovação. Porque a gente conversava nos bastidores e você falou para mim assim, Éder, hoje um dos meus focos é o mercado imobiliário e eu resolvi entrar nele para inovar, para fazer coisas diferentes. E aí você já falou que você acelera. Fala um pouco aí sobre essa inovação e
Por que você acredita que a inovação vai trazer resultados diferentes? Pedro, hoje a gente vive numa era de revolução digital, né? Então, se a gente vê a inteligência artificial, Sim, toda a revolução digital, que a gente claro. teve uma aceleração na pandemia, mas a gente teve uma revolução há pouco tempo atrás, né? Que foi a revolução industrial, não tão pouco tempo atrás. E a gente teve todos os mercados, né? Da parte de passando de artesanato para a escala industrial. Se eu te falar que hoje a construção civil é a indústria que menos inova e só perde para a indústria da caça. Você sabia disso? Eu não sabia, mas eu percebo que realmente não tem muita inovação, porque é tijolo, Então, se eu chegasse. Vamos falar da Carol Cortinas? certo, Se eu chegasse para vocês hoje e o mercado fosse todo feito à mão e falasse assim: ó, vamos construir isso aqui em escala, que impacto que você acha que ia ter isso? gigante. É isso que a gente está fazendo na construção civil no alto padrão agora. Porque isso já foi feito no mercado Minha Casa Minha Vida. Esse sistema MRV, o maior construtor da América Latina, 96% das obras usa esse sistema. Se abrir a Bolsa de Valor, Moura do B, Grupo Tenda, tem a capital em Manaus, mas que não sei se tem capital aberto, mas é maior de uma. Todo mundo utiliza. Só que esse sistema no Brasil foi feito para fazer isso. E o que a gente fez foi trazer isso para o alto padrão. É, E olhar para o mercado de uma maneira diferente, que é essa aceleração. Então, o que a gente faz de diferente é acelerar a fase estrutural. Aí você fala, tá, mas a forma que você vende esse investimento ou esse imóvel não é igual a todo mundo. Não. É porque o impacto que essa aceleração tem, ela muda todo o giro financeiro. claro. Desde a nossa forma de contratar as pessoas para trabalhar, até a forma do investidor receber esse investimento 2, 3, 4 vezes mais rápido do que ele investir num outro local. E isso começa a ter uma necessidade de ter um apartamento já mobiliado para o cara que quer comprar e alugar. Claro, Isso começa a mais virar um rápido. produto financeiro. Claro, claro. E se você for olhar agora para a grande tese dos bancos, não sei se vocês estão antenados, mas a tokenização imobiliária, ela vem para ficar. Então, você vai poder escolher o banco que você vai colocar o teu token imobiliário e na hora de você poder buscar recurso, vamos valer, você tem um imóvel de 2 milhões, Certo, você precisa de 100 mil de giro para a empresa, certo. você não precisa mais mandar documento, você tem o token no banco X, você vai no X e puxa, de 2 milhões eu quero pegar 200 mil hoje. Aí amanhã você precisa de mais 50, você pega de lá, com uma garantia tokenizada. Então, o custo desse capital tende a ficar mais barato e mais acessível. E mais rápido também, né? Porque E- não vai depender de cartório, de uma série de processos que demoram, né? Então, a gente está falando de mercado imobiliário, que você está nesse mercado há muito tempo, então, Exatamente. assim, sempre foi bom. E no Brasil, está muito longe, longe, longe de uma bolha, a gente não consegue nem atender a demanda que Exato. tem. Só que eu olhei para esse mercado com a industrialização, que foi o que eu te perguntei no começo. Então, agora eu te pergunto, imagina a industrialização nesse setor. Claro. E é muito bacana, né? Porque o que acontece, talvez o fato de você ter vindo de uma outra área, do esporte, e depois o digital te fez pensar um pouco fora Me da caixa. lapidou. Isso, pensar, porque muitas vezes quando você está muito no processo e você tem uma ideia diferente, talvez o meio faça com que a tua ideia, ela apague a chama. Uhum. Você concorda? Porque daí você comenta com um, pô, isso não vai funcionar, com o outro, eu acho que com outro, e aí depois você ouviu 10 pessoas falando que, pô, isso não vai funcionar, você já começa a pensar, poxa, será que isso vai funcionar? Concorda comigo? Não, quando eu comecei a falar de pequenos condomínios de casas, me chamaram de louco, de maluco, não vai vender. E nesse momento que a gente vinha já olhando para esse mercado, começaram a aparecer algumas empresas. Foi um produto que estourou em São Paulo, agora a gente está lançando aqui em Floripa algo muito parecido. Está estourando aqui, assim, a aceitação está excelente, a gente nem começou a trazer, mas a aceitação está muito grande, né? Então, assim, é um pouco daquilo que a gente falou ali atrás, de testar as coisas. Hoje a gente tem um movimento de mercado onde a gente tem a menor curva de aprendizado no sentido de hipercompetitividade. Quer dizer,
há 40, 50 anos atrás, você tinha a fábrica da Toyota e eu aqui na Fiat, mas eu não conseguia saber o que você faz aí dentro. Certo. A gente chamava de engenharia industrial, lembra? É isso, o segredo. O segredo isso. industrial. Hoje em dia, as empresas se juntam para trocar estratégia. O que no teu funciona, no meu funciona. Não, Sim. obviamente não concorrentes entre si, mas, por exemplo, um exemplo muito claro, elas se juntam. Não, eles trazem conselheiro para dentro. Claro. E um conselheiro de uma grande empresa é conselheiro de mais 10. Exatamente. Então, assim, em algum momento, essas ideias começam a se fundir. Olha, e o que o conselheiro faz? Bom, naquela tal coisa deu certo. Pronto, você paga alguém para te trazer informação industrial. Exatamente, Então... trazer a solução, exatamente. Não, a parte, o know-how que a pessoa tem, sim. ela também está antenada no mercado. Claro. Então hoje, por exemplo, se a gente está falando, é muito fácil você copiar e colar um monte de coisa, você olhar uma estratégia e trazer para a realidade. E uma das coisas que a gente vem fazendo em vez de eu olhar uma incorporação para 5, 6 anos, igual as empresas olham, a gente entende isso como um produto financeiro. Eu olho para o spread, nem que eu tenha que entrar abaixo do mercado para liquidar aquele imóvel. Por quê? Porque eu olho em TIR, eu não olho em quanto eu vou... Tem pessoa, comprei um apartamento lá no litoral, em 6 anos dobrou, foi um puto investimento. Mas vamos colocar então no outro investimento? 6 anos a TIR, se ele pagou o total há 6 anos atrás, só dobrou a TIR, foi péssimo. E geralmente as pessoas que trazem isso, elas falam, paguei X no apartamento. Só que X foi o dia que ela comprou parcelado. Isso. Ela pagou juros aquele caminho. Então, assim, o que a gente se preocupa é com a TIR. Então, assim, é um projeto que a gente tem área para replicar. Né? Que digo assim, a gente precisa estruturalmente repetir aquele processo. Então os apartamentos têm que ser parecidos, tem todo um sistema que a gente faz. Se a gente tem escala e tem margem, tá feito o negócio. É onde a gente quer entrar. Entende? Então essa janela é onde a gente enxerga, né? E agora a nossa tese vem sendo aprovada pelos fundos que a gente está trazendo, pelos investidores que estão chegando. E na verdade a gente não está reconstruindo a roda. A gente fez isso 15 anos para outras incorporadoras. Né? Então, assim, o principal que é o produto está ali, há 15 anos. Esse desenho financeiro são teses, né, que são validadas e o mercado próprio valida. Então, assim, eu enxergo essa inovação na construção civil, industrialização, como uma crescente muito grande. Por exemplo, a mão de obra está colapsando. A gente eliminou o canteiro de obra. Não tenho canteiro de obra, eu tenho times por etapa. Eu não tenho aquele canteiro de obra que começa a obra e eu vou desligar lá na frente. Não tem. Fundação, tchau. Estrutural, tchau. Entendi. Acabamento, tchau. Ponto. Isso me otimiza. Os nossos funcionários não têm que carregar tijolo, é diferente. Os caras vão lá, são montadores de forma, é diferente. Certo. Então, isso que a gente traz, por exemplo, a parte de sustentabilidade, 80% a menos de emissão de entulho. A gente vai tirar o Green Build agora, nesse empreendimento de Florianópolis, o primeiro selo. Então, assim, a gente tem todo um diferencial do produto. Porque eu estou falando só de parte financeira. Claro. Mas o produto por si... Então, assim, a gente estava falando de Los Angeles ali, que pegou fogo e tal. Certo. A única casa que ficou de pé foi de concreto. Então, assim, tem algo diferente ali. Tem uma estrutura maior e precisa ser mais utilizada isso. Então, o que a gente vê de manutenção a longo prazo... não sei, eu moro... ainda em local com alvenaria comum. Eu tenho problemas ali, às vezes de filtração. Eu também, Agora, imagina, a gente faz um shift na parede, a gente coloca o shift numa horizontal, numa vertical, a gente faz um buraco e passa toda a elétrica hidráulica ali. Fecha com drywall. Precisa reformar. Não tem reforma, você tira o drywall, arruma o cano e fecha. Olha que maravilha. E você mitiga todo o resto da casa, aquele cano que o cara esqueceu de fazer o projeto, passa, rasga e faz. Não, é ali. Então, a hora que você começa a olhar isso, tem um cara que eu gosto muito, que é o Marcos Araújo, do Data Store. Eles falam muito de pesquisa imobiliária. Ele está falando assim, esquece os imóveis antigos. Essa geração que está agora, eles querem inovação, eles querem automação, eles querem automação. Então não vai ter crise imobiliária. Isso. Não tem crise, porque os imóveis antigos estão começando a depreciar. Por quê? Porque o condomínio estoura, a manutenção, e está começando a ficar para trás. Balneário começou a demolir. Sim, exato.
Então, assim, é uma tendência. O retrofit tem linha de crédito na caixa agora. Para retrofit. Será que a gente está falando de uma coisa Sim. atual? Acabou de sair a linha. Retrofit, exatamente. Então, assim, esse mercado de inovação, ele tem um boom e é uma geração inteira que vai comprar, seja para alocar, Sim. que são os menores, Seja para morar. seja para morar. Então, assim, a gente está olhando muito para isso, sem tirar o pé do alto padrão, né? Do condomínios de casas, que são produtos que a gente gosta muito e foi o que a gente começou desenvolvendo isso. Mas, obviamente, a hora que a gente vem para prédio, vem para outras coisas, a gente gosta bastante. Porque cresce aí o valor. E aí, quando vai para prédio, para outras coisas, a gente vai acabar. Nós vamos acabar aqui conversando sobre equity. Porque aí você tem uma possibilidade. Você falou, você tem escala e margem, né? Isso gera equity. É isso que gera equity. Vamos lá. Acho que tem pessoas de equity no mercado muito boas para falar. Eu vou falar do meu ramo específico, exato, que é onde eu tenho uma visão mais clara e um domínio maior. Ali, hoje, se a gente falar assim, ó, Éder, vamos comprar um terreno para empreender, vai sair um empreendimento assim, geralmente esse terrenista ele entra, ele espera aquela aprovação, aquela área ser aprovada, e ou ele vai entrar no loteamento para ter uma margem maior, sim, que vira banco, é outro modelo de negócio, né? Certo. É uma carteira de recebíveis, ou ele entra para uma parte de incorporação onde ele vai entregar o imóvel, mas ele vai demorar aquele prazo todo e o ciclo financeiro dele é pegando o dinheiro do cliente e construindo. Dificilmente ele usa recurso de fundo. A hora que a gente começa a fazer uma estruturação para o investidor, onde eu falo assim, ó, eu tenho uma operação firme de um fundo. Que operação firme, Bruno? Se você bater A, B, C, D, eu te libero essa verba de obra. Tá aqui a operação firme dele. Tem um term sheet assinado, tem a parte estrutural que eu preciso fazer, eu já monto o projeto, faço todas as diligências arquitetônicas, ambientais e de documentação para entender se aquele projeto vai poder sair ali. Claro. E o terrenista entra ali. A hora que a gente bate tiro com tiro, é incomparável, a velocidade ganha. Então, o que está acontecendo no mercado? A gente tem uma janela de oportunidade onde a gente vai ter essa margem achatada, né? A gente tem um dos papas da administração que fala muito disso, onde todo mercado que tem uma margem hoje, ela vai ser achatada pela hipercompetitividade. Exatamente, porque sempre vem novos competidores, obviamente, o que acontece com a margem? Cai. Então, assim, eu entendo o que a gente tem de margem e por isso eu tive que buscar investidores para estar nessa parte de equity, porque hoje o CRI, igual a gente falou, o CRI é o commodity dos fundos hoje. É uma operação segura imobiliária, onde eles têm ali um fixo mensal, com a parte grossa da operação, né, com garantia imobiliária. Isso. E não paga imposto de renda. Então, assim, por isso que os family offices vão pagar ali na renda fixa 1,2, 1,3 ou mais. Também tem o spread do outro lado da operação, enfim. Mas essas famílias, né, esses investidores são muito bem servidos ali. Então é um commodity, eles precisam colocar esse dinheiro, porque ele está acima da inflação. Ele tem um indicador, geralmente quando eles fazem a operação, indicador X mais o prêmio. Exatamente. Que vai gerar em quê? Risco, prazo e prêmio. Risco, e eles vão analisar isso. Pô, tem margem, tem spread, entra. O que a gente precisa é esse investidor inicial que a gente vem aumentando cada vez mais. Então a gente fala com atletas, a gente tem youtuber, a gente tem pessoal de mercado de inovação. E por ser uma SA a gente preserva muito isso, porque quem tem que revelar são eles. Mas a gente tem esse pessoal chegando aonde eles conseguem entrar na concepção do projeto, mas com uma operação estruturada de ponta a ponta. Quer dizer, se a operação partir, ela começa e termina, ponto. Bom, tem o recurso para começar e terminar, tem seguro, tem toda a operação. Então é uma operação segura, né? O fundo só libera a verba com uma estratégia de venda com uma meta atingida. Então a operação ela é uma operação travada para ter velocidade. Hoje a Lousa ela está preparada para escala, muito, e a gente já está se posicionando em 3 estados, né? A gente está hoje São Paulo, Santa Catarina e agora Nordeste, onde a gente está fazendo uma expansão legal numa área específica. Em breve a gente lança, mas levando um DNA catarinense, tá?
Mais para frente a gente vai falar disso. Levando uma das empresas de arquitetura que fez um dos projetos mais icônicos da Praia Brava, de Itajaí. Então, assim, a gente tá levando lá para o Nordeste coisa bem legal. Isso é bacana, né? A gente fala de cultura, de traço, de expansão, né? E claro, né? Quando você tem um negócio que tem velocidade, que tem tiro, que tem margem, que tem, entendeu? E que tem escala, parece o mundo, É um mundo perfeito. interessante. É um mundo interessante. O exercício que eu sempre tenho que fazer comigo, com o investidor, é uma tese até que eu li no livro chamado Psicologia Financeira, muito legal, do investidor, um dos maiores papas aí de economia, você deve conhecer, que ele fala da tese de você poder jogar um jogo conservador e seguro, com uma boa margem, mas dando chance para o mercado poder dar aquela porrada, protegendo a perda, que é o que todo mundo busca, né? Sim. Ter uma carteira conservadora. Sim. Então, como é Se que eu tudo penso em der empreendimento? errado, né? Bom, minha tese empreendimento margem, se der errado e precisar liquidar baixo, tá todo mundo bem? Tá, então vamos embora. Fecha a operação, para de pé, Isso. pronto. Não é nem às vezes a margem que o pessoal busca mais apertado, não. Você precisa ter uma margem melhor pela velocidade e eu preciso que algumas coisas elas estejam travadas. Aí eu garanto a operação e posso garantir o modelo a ser replicado para escalar. Né? Mas assim, hoje a situação no mercado imobiliário que a gente está, principalmente pela economia, a gente precisa guardar alguns movimentos. O alto padrão continua caminhando, mas a classe média foi quase extinta ali, né? Tá difícil. Então, assim, ainda precisa voltar uma linha de crédito, mas a gente está estruturado para essa escala. Agora, nesse início de incorporação, né? Depois de 15 anos de construtora, a gente ainda tem esses cheques para dar em alguns produtos, né? Para falar, ó, a gente já fez para todo mundo, agora está executado aqui, finalizamos o primeiro. Mas a esteira que a gente tem está bem legal e poder pensar em inovação. Estão trazendo alguns projetos bem interessantes para serem desenvolvidos, viu? Sensacional. Bom, toda conversa, quando ela é muito boa, ela chega no momento final, né? A gente começou aqui, às vezes a gente acha que uma hora é muito, mas ela passa voando, né? Na parte final, Bruno, eu sempre deixo para parte que eu acho que é a mais importante, assim, que é a pessoal, que é do empresário ali, do empreendedor, no teu caso, de ex-atleta também, Zanuto, que é a dica. Pô, que dica que você dá para alguém que está começando e que você dá para alguém que talvez é de uma área totalmente que ele vai encerrar a carreira, vamos falar de esportista, de alto padrão, sei lá, qualquer outra coisa que, pô, eu sei que em algum momento a minha carreira vai findar. Que dica que você dá para essas pessoas? Ó, eu acho que não só o atleta, né? Também o empresário, também o médico, também geralmente tem um poder muito grande de poder fazer girar receita, mas não tem acesso a investimento. Então, a primeira coisa antes de você querer entender investimento, procurar pessoas que entendam de mercados específicos. Né? Então, procurar especialista no imobiliário, um especialista na parte de investimento, que eu digo de escritório de investimento, de bolsa. De bolsa. E um especialista, de repente, que pode cuidar de uma parte offshore, alguma coisa lá fora. Precisa começar a olhar, principalmente a situação que a gente vive, em vários pontos. Mas o que eu digo nesse momento que você sabe gerar caixa, você precisa entender que negócios que você pode ter um retorno diferenciado, porque você pode assumir um pouco de risco. Né? E riscos até controlados, como entrar numa fase de incorporação. Então, respondendo a pergunta que você fez lá atrás do equity, assim, procurem diversificar, ter um pouco em bolsa, ter um pouco em equity de negócios e ter um pouco também em setor imobiliário, porque é diferente você entrar no equity e entrar depois investindo no lançamento. Claro. Mas procurar diversificar a carteira e olhar para o que os grandes estão fazendo. Se eu pegar a carteira do Warren Buffett, você vai falar, cara, tem uma porrada em imobiliário. Ele tá líquido pra caramba agora. Vê o que ele ficou imobilizado, o quanto que tem de imobiliário. Exato. Eu como economista, né? Por que é um dos mercados que eu escolhi para trabalhar? Porque eu analiso muito o tempo, né? O mercado imobiliário ele existia desde quando? Desde sempre.
qual que é a probabilidade de antes do tempo que eu estiver aqui, o mercado imobiliário não estar rodando? Talvez de outra forma, mas ele vai estar, concorda comigo? Concordo. Agora, vamos analisar na história quantos mercados que já passaram por ela e que existiram durante um tempo. Muitos. Esses dias eu vi uma coisa legal, falando assim, o Brasil nunca teve estável. Então, para quem está procurando a estabilidade para investir no imobiliário, esquece, porque o imobiliário vai continuar subindo e vai ficar cada vez mais difícil de você comprar o imóvel. Exatamente. Essa é a grande verdade. Agora, a estabilidade, a gente não está nos Estados Unidos, a gente não, que também tem lá, ou em outros países. A gente sempre viveu esses altos e baixos de economia, historicamente. Claro. Então, não tem como a gente querer estar num país de primeiro mundo, com uma economia de primeiro mundo, a gente está ainda longe disso. Mas isso vem junto com essa dica, né? Assim, hoje a gente tem uma possibilidade de inovação em diferentes setores, né? Então, poder entender, né, esse atleta, médico, empresário que a gente vem falando, como é que a gente pode estar mais longo prazo nesse jogo? A expectativa de vida subiu, a geração que entra não está correspondendo, tem uma média de tempo em emprego, a geração nova de 3 meses. Então, assim, tem muito tempo para a gente poder empreender, poder arriscar, poder fazer coisas novas. E o Brasil é um país de oportunidade. Muitas. Então, eu acredito que qualquer coisa que você possa realmente desejar aquilo, mas se aprofundar em conhecimento, em networking e pensar em soluções, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. E o empreendedorismo, no final do dia, aqui nesse país, é o que paga a conta, né? A gente tem agro, que também é empreendedorismo. Sem né? dúvida. Então, assim, sem tirar... Exatamente. A gente não vive de estatal, né? De dinheiro, a gente vive do empreendedorismo, né? Em então, vários setores, com certeza. Eu acho que a gente ainda está num país muito bom para começar a empreender. Né? Tem países que a gente não tem essa oportunidade Sem dúvida. de criar algo, de movimentos de classes. No Brasil é muito... Tem estudos sobre isso, eu não vou lembrar agora, mas no Brasil a possibilidade de você mudar ela é muito maior do que, por exemplo, nos países europeus. Porque às vezes o brasileiro, nossa, eu tenho nacionalidade de Luxemburgo. Tá. Então, não é porque eu tenho nacionalidade de Luxemburgo também que tudo na Europa... Não. A probabilidade lá de você mudar de classe ela é muito menor do que no Brasil, por exemplo. E aqui, de todos os modos, né? Para cima e para baixo. Principalmente empresário. Isso, da mesma forma que vai de baixo para cima, pode vir de cima para baixo, com certeza. O movimento, ele ocorre dos dois lados. Mas, assim, é um país de oportunidade. Eu vivi muito tempo fora e consegui identificar isso, assim, de... querer voltar, lógico, para estar aqui, apesar de economicamente, de moeda forte ou não, claro. Né? A gente tem o pessoal nos Estados Unidos, ali fora, mas aqui ainda tem muita água para rolar aqui. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.